Hitler não matou os judeus no primeiro dia, ele os matou no dia 600. As personalidades da mídia, os influenciadores, nós é que deveríamos usar essa linguagem. O problema que eu tenho é quando os políticos usam essa linguagem. Mas então não haja como se essa pessoa fosse o que você acabou de nos dizer, essa pessoa era você, Zoran Mandani. Você chama Donald Trump de fascista, mas diz que pode trabalhar com ele. Mas não é assim que o fascismo funciona. Tipo, é assim que você normaliza o fascismo. Oi, eu sou Ed Fenninger, Colby Hall, e no Press Club de hoje temos o único e inigualável co-apresentador do Breakfast Club, orgulho da Power 105 frequência modulada e de Moncks Corner, Carolina do Sul, Charlemagne Tagod Colby. Como você está, irmão? Tudo bem, meu irmão? É bom ver vocês. Bom te ver, cara. Vou avisar ao público que temos uma história e já trabalhamos juntos. Com certeza, na iHeart. Tipo... Há 15 anos... Bem, não, eu saí faz talvez uns 8 anos. Acho que a pergunta é, quanto do seu sucesso você acredita a mim? Mas falando sério, quando a gente estava lá, o Breakfast Club foi pioneiro na ideia de podcast em vídeo. A gente estava fazendo um programa de rádio e vocês pensaram, vamos colocar uma câmera de vídeo aqui e postar esse vídeo online? Aliás, vários bônus foram criados devido ao tráfego para os antigos players da iHeart. Você tinha ótimos convidados e fazia boas entrevistas. Como isso aconteceu? Teve alguma epifania? Bom, antes de tudo, fico feliz que você reconheça isso, Colby. E quando fizermos o documentário do Breakfast Club, você tem que participar. Precisamos de outras pessoas para dizer isso. Sabe como é? Quando nós falamos claro, lógico, vocês são pioneiros em videopodcasting, mas não, é isso. Isso aconteceu porque eu, Angeli e Disc Jockey Envy, todos nós fazíamos isso individualmente. Então, sabe, quando eu fazia rádio na Filadélfia, eu colocava minhas entrevistas online. Eu postava em áudio e vídeo, via o Disc Jockey Envy, quando ele estava, na Hip Hop Nation. No rádio, via satélite Sirius. Ele postava seus vídeos online. Angeli E estava na Shade 45, que também era Sirius Satellite Radio. Ela também postava seus vídeos. E naquela época não tinha muita gente fazendo isso no rádio. Talvez você gostasse de Debbie Brown ou Kendra G. Eram elas que faziam isso. E foi assim que todos nós meio que nos conhecíamos, certo? Por causa dos nossos vídeos. Quando formamos o Breakfast Club, a iHeart não fez nenhuma promoção ou marketing pra gente. Engraçado é que eu lembro, sabe? Os vídeos iam pro ar só naquele iHeart Player todo ruim. No site deles. E eles eram baixados e colocados no YouTube, o que era meio que conteúdo roubado. Você dizia, não, essa é a nossa equipe de divulgação, deixa quieto, é isso mesmo. Então eu meio que ignorei e pensei, tudo bem, deixa pra lá. Já tínhamos muito tráfego, então por que mudar algo que está funcionando? E vocês estavam indo muito bem. Eu vou dizer, eu lembro de ouvir que você quase me colocou como o burro do dia. Você lembra disso? Eu lembro. Você já me contou isso antes, mas eu não lembro por que foi. Você foi até a treinadora Thea e disse que, os vídeos do YouTube foram removidos. Você achou que fui eu, então fui falar com você e disse no estúdio. Não fui eu. Se tiver algum problema, fale comigo. Mas deu tudo certo, você foi de boa, foi tranquilo, foi bom. Porque, sabe, a gente não tinha promoção nem marketing. Então essa foi a nossa promoção, nosso marketing. E todos nós entendíamos a internet. Desde o primeiro dia, fazemos o café da manhã. Amanhã completa 15 anos. O Clube do Café da Manhã começou de fato em 6 de dezembro, que foi um sábado. Então, há 15 anos, quando começamos a colocar aqueles vídeos no site, essa era a nossa equipe de promoção e marketing. Quando viralizávamos, o YouTube e vários sites também compartilhavam. A viralização das entrevistas trouxe o público de volta ao rádio. Era marketing gratuito, pois era baseado em bom conteúdo. Eu me lembro, de um momento marcante para mim quando eu estava lá. Kanye veio, era por volta de 2012, 2013, e foi justamente quando ele estava começando a, talvez, perder o medo. O narcisismo dele estava aparecendo. Ele lançou um vídeo com Kim Kardashian numa moto e você o confrontou. Você disse algo eu gosto da música clássica, né? Eu adoro o que você fez como produtor. O que é tudo isso? Ruim? Bom, né? Então, sabe, acho que isso foi o que mais me marcou, porque foi um momento decisivo para mim, quando você disse, olha, eu sou fã, mas não tenho medo de chamar de besteira quando eu vejo. Porque meu pai sempre me disse que a maneira mais rápida de conseguir 2 pontos é na linha de lance livre, e eu não gosto de falar pelas costas de ninguém.
Então, sabe, se eu falei isso no rádio, quando eu te encontrar pessoalmente, tenho que ter a mesma conversa com você. Se não, sou falso. Também chamava ele de Kanye Kardashian. E lembro da representante da Def Jam, Natina. Natina ficava dizendo, por favor, não chama ele de Kanye Kardashian. Por favor, não chama ele de Kanye Kardashian. Assim que o disc jockey Envy anunciou um convidado especial no estúdio, minhas primeiras palavras foram Kanye Kardashian. Mas ele disse algo nessa entrevista que ficou comigo, onde ele meio que racionalizou o comportamento dele. E isso explica muita coisa. Ele disse, o oposto de amor não é ódio, é indiferença. E ele basicamente argumentou que preferia ser odiado do que ignorado, e isso meio que isso esclarece o ponto de vista dele. Mas eu acho que isso também é meio instrutivo sobre como a economia da atenção da mídia funciona, onde as pessoas são assim. Então, quero dizer, você vê isso hoje com, tipo, Olivia Nuzzi e o governo Trump, onde as pessoas gostam de polêmica e, sei lá, controvérsia. Mesmo que pareçam mal, ao menos estão em destaque. O que acha? Considera isso justo? Acho que houve um período na minha vida em que eu me sentia assim. E definitivamente houve um período na minha carreira em que eu me sentia assim. Acho difícil não se sentir assim, principalmente quando se está numa nave como o Clube dos Cinco. E você começa a experimentar o sucesso e começa a ver o que as pessoas estão dizendo sobre você. Tipo, sabe, não só nas redes sociais. Lembro que a Rolling Stone fez uma matéria dizendo que você era o Howard Stern do hip hop, tipo o Charlamagne, o Deus. E quando você começa a ver esse tipo de coisa, você sente que tem que dar às pessoas o que elas esperam de você. Você tem que fazer o papel. Mas você rapidamente percebe que esse não é um jeito que vai te manter por muito tempo. Tipo, isso não vai. Isso não leva à longevidade e sustentabilidade. Então você já alguma vez... Sabe, acho que, para citar Bismarck, ficou abalado. Tipo, sentir que você ficou maior, tipo, você já teve que se controlar. Sim, 100% especialmente. Acredito que foi em 2013 ou 2014 e provavelmente ninguém percebeu, pois não sou esse tipo de pessoa. Mas, na minha cabeça, eu realmente sentia que, sim, sabe, tudo girava em torno de mim. E isso não era só profissionalmente, era pessoalmente também. Esse tipo de atitude quase destrói os relacionamentos mais importantes da sua vida, como com sua esposa. Estamos juntos desde 1998, então minha esposa me conhece bem. Ela é a pessoa que pode olhar para mim e dizer, o que está acontecendo com você? Quem é você? O que está acontecendo com você? Quem é você? E são esse tipo de coisas que te dão, sabe, um choque de realidade. Isso é bom, então vamos passar para a política. Que bom que você não lembra do burro do dia, pois isso mostra que está tudo certo. Então, sobre o governo Trump, você tem sido bem vocal, meio que criticando a mídia por, sei lá, dar uma passada de pano para ele, sem usar palavras específicas, tipo, não falando isso. O governo Trump é fascista ou apenas autoritário? Você ainda pensa assim ou acha o termo fascista exagerado? Escrevi basicamente o mesmo e quero apenas ser o advogado do diabo. É fascismo só porque dizem que é? As pessoas pensam em Hitler, ele não é Hitler, mas ele é autoritário. Acho que é justo dizer, você ainda acha que a mídia melhorou em relação a isso? Ou tipo, a mídia política, os canais de notícias a cabo melhoraram nisso? Um dos meus amigos judeus sempre diz que Hitler não matou os judeus no primeiro dia. Ele matou no dia 600. Tipo, eu nem sei se esse é o número exato, mas o que ele está dizendo é que tudo começa de algum lugar, certo? Então, à luz da história, se você viu como, sabe, regimes fascistas chegam ao poder, se você vê nossos regimes autoritários, sabe, chegando ao poder, começa com onde estamos agora, com as pessoas normalizando coisas que, sabe, não deveriam ser normalizadas. Então eu acho que as personalidades da mídia, sabe, os influenciadores, nós deveríamos ser os que usam essa linguagem. Meu problema é quando políticos usam essa linguagem. Então, não haja como se essa pessoa fosse o que você acabou de dizer, certo? Se você for Joe Biden e disser que Donald Trump ameaça a democracia, quando Donald Trump vence, você está fora da Casa Branca dizendo bem-vindo de volta. Se você é Zohran Mamdani e chama Donald Trump de fascista, como pode dizer que trabalha com um fascista? E eu penso, não é assim que o fascismo funciona. Nunca na história alguém trabalhou com um fascista e isso funcionou. É assim que se normaliza o fascismo. O que isso faz é, em primeiro lugar, tornar essas palavras completamente vazias de significado. Democracia ameaçada, fascista.
Mas então nós, o povo, estamos aqui fazendo isso, certo? Certo, estamos aqui. Tenho 2 amigos cubanos e contei essa história essa semana. Eles odeiam Zoran Mondani porque Zoran Mondani foi rotulado como comunista, então eles dizem: você não entende. Nossos avós contaram histórias e você sabe, Fidel Castro era carismático como ele e esse cara é comunista e tal. E eu fico tipo, pense no medo que você está incutindo nas pessoas quando chama alguém de fascista. Quando você diz que eles são o próximo Hitler, pense no que isso faz com a sociedade. Mas aí vocês, políticos, estão na Casa Branca tomando um drink e dizendo que podem trabalhar juntos. Para ser direto, você acha ruim que os políticos usem esses rótulos? Com certeza, mas como comentarista, você está usando o rótulo de chamar Trump de fascista? Isso não é meio parecido? Isso não seria um tipo de 2 pesos, 2 medidas? Acho que mudei e fico indo de um lado para o outro. Eu disse abertamente que fico indo e voltando sobre isso. Eu acredito que ele é um fascista. Só pelo que eu vejo, sabe, de pessoas que me disseram que ele era um fascista. Você não conversaria com um fascista num funeral, certo? Presidente Obama. Você não trabalharia com um fascista se realmente acreditasse que ele fosse um. Zoran Mondani. Então, se esses são só desacordos políticos normais, chegamos ao ponto em que a retórica pode ser tão intensa para eles. Essas palavras não importam tanto quanta importância realmente devemos dar a isso. Também tenho olhos e ouvidos, e especialmente sendo uma personalidade da mídia, existe muita estratégia autoritária sendo implementada em relação à mídia. Ao dizer ao presidente da Comissão Federal de Comunicações, né, talvez tenhamos que tirar a licença deles se não fizerem o que mandamos. Não aprovaremos o acordo se não demitirem esse cara. Isso é autoritarismo. Olha, o que está acontecendo no Pentágono? Absolutamente não. Quem diz que isso não é autoritário está perdendo o ponto. Acho que precisamos apontar isso. É nosso trabalho. Não quero que políticos façam isso porque parecem hipócritas. Não nego, por isso parei de acreditar neles. E o que ninguém precisa agora, especialmente no Partido Democrata, é que as pessoas deixem de acreditar no processo, certo, certo? É importante que as pessoas mantenham energia, principalmente para as eleições de meio de mandato no próximo ano e também em 2028. Mas, sabe, se vocês continuarem agindo como se isso fosse política, como sempre, vocês só vão afastar todo mundo. Então você também tem um histórico de entrevistar políticos poderosos durante o tempo no Canadá. A entrevista com Conway gerou notícias. Você fez ótima entrevista com Pete Buttigieg, juiz. Muitas pessoas já passaram por aqui e suas entrevistas são ótimas. Obrigado. Lembro disso. Não sei se sua posição mudou. Houve uma conversa ou sugestão? Você entrevistaria o presidente Trump? Na época você disse, claro que sim, acho sua opinião sobre o Trump bem única. Porque você critica o estilo autoritário dele, mas não tem medo de reconhecer o mérito dele como comunicador, como comediante, como um artista. E eu acho que não tenho certeza se isso aconteceria, mas teoricamente, se você tivesse a oportunidade de estar, se o Trump fosse ao Breakfast Club, você o entrevistaria? Agora? Com certeza. E então, aqui está a pergunta que eu tenho. Depois disso, acho que muitas pessoas acabam se colocando numa posição em que realmente odeiam o Trump. E isso fica evidente, sabe, imediatamente na entrevista. E você sabe, entrevistas são como dar uma festa. Você quer fazer com que o entrevistado se sinta bem-vindo e relaxado. E parte disso é mostrar um respeito mútuo, como gentileza. E eu acho que Trump é um cara que é meio efusivo, tipo, ele devolve a energia que recebe. Então, se você estivesse com Trump, como você abordaria isso? Você seria combativo, seria gentil? Como isso funcionaria? Acho que meu temperamento é praticamente o mesmo. Sim, independentemente de quem eu esteja entrevistando, eu só tenho uma série de perguntas que quero fazer e uma conversa que quero ter. E dependendo das perguntas que eu te fizer, eu não sei como você pode receber minhas perguntas. Você pode se sentir ofendido com elas. Ou se eu estivesse sentado com Donald Trump, eu faria assim. Essa seria realmente minha estratégia com Trump. Eu usaria a estratégia do espelho. A estratégia do espelho. Então é tipo, lembra quando você disse isso? Porque eu acho que onde as pessoas se enrolam com Trump eles fazem perguntas para ele, conversam e dizem, você disse tal coisa. Ele responde, você é um mentiroso. Eu nunca disse isso, fake news, fake news. Então, o que acontece é que esse trecho vai para fora. E o público dele, quem gosta, não gosta ou é indiferente a ele. Eles assistem aquilo e ficam tipo,
Bom, eu não sei se ele disse isso ou não, mas fica essa dúvida. Se você entrevistá-lo e perguntar, lembra quando disse isso? Mostrando a ele. Então, quando esse trecho viraliza, é ele reagindo a ele mesmo. É meio difícil dizer, sabe? Isso é mentira, é meio difícil dizer. Você não pode se chamar de besteira, ele também não conseguiria. Então, essa seria a minha estratégia. Então, ele vai se ofender com as próprias palavras. Você se ofenderia? Há esforço nisso? Quero dizer, eu não acho, não consigo imaginar. Ele parece estar em um lugar diferente, como se estivesse realmente em uma bolha de... Ele é acessível apenas à mídia escolhida por sua equipe de comunicação. Tem todos esses puxa-sacos, tipo pessoas pró-Trump que estão na sala, tipo... Parece que ele aparece cada vez menos, ou só para vozes muito amigáveis e pró-Trump há algum tempo. Então não parece plausível que ele apareceria no Breakfast Club. Você? O que é interessante? As pessoas dizem que as aparições dele são muito amigáveis, especialmente durante a última campanha. Essas foram aparições arriscadas. Você não sabe como. Você não sabe como vai ser uma entrevista no Rogan. Você nunca sabe como será uma entrevista no Flagrant com Andrew Schultz. Não sei. Discordo, acho que você e Andrew Schultz, que é ótimo, pensam diferente. Mas esses caras têm a chance de sentar com talvez a pessoa mais poderosa do mundo. E eu só acho que, de certa forma, a dinâmica, a estrutura de poder ali é que eles não vão colocar esse acesso em risco, fazendo perguntas difíceis, pressionando ele. Ele gosta muito de fazer amizades e ser camarada. Ele é um jogador de golfe, adora passar tempo com os caras na sala de churrasco depois do jogo, né? Ele gosta muito disso. E parece que nenhum desses caras fez perguntas difíceis para ele. Pode ter sido perigoso, né, teoricamente, porque ele não podia controlar, mas alguém, tipo Joe Rogan, desafiou ele em alguma coisa? Andrew Schultz realmente mudou o desafio? Sendo honesto, não vi os 3 completos. Bom, como é que dá, mano? Quem tem 3 horas para assistir? Joe Rogan? Eu assisti um deles. Eu achei que teve um momento no Flagrant em que eles estavam tendo uma conversa sobre imigração. Achei que Andrew estava realmente pressionando ele sobre imigração e a questão da fronteira. E eu fiquei surpreso que esse momento não recebeu mais atenção. Bem, é engraçado, porque esses caras, eu não diria que eles se voltaram completamente contra o Trump, mas Andrew Schultz tem sido bem vocal, tipo, ei, o que está acontecendo com essa administração? Rogan também. Quero dizer, mas isso é lúcido, tendo menos impacto do que, tipo, o de 2024. E você sabe... Eu acho que Kamala, tipo, senhorita, sabe, Kamala? Eu acho que foi tão cautelosa com as palavras dela. Foi um exemplo claro do desafio democrático, mas não quero dizer nada que ofenda alguém. Vou ser tão cuidadoso com as palavras que vou parecer não dizer nada. Meu Deus, sim, eu também vou chegar nesse ponto, mas quero voltar a uma coisa. O motivo pelo qual eu acho que foi arriscado é porque eu ouvi bastante Flagrant. Claro, Andrew Schultz é meu cara. E eu ouvi Rogan o suficiente para saber como eles se sentem sobre essas questões e tudo mais. Para muitos novos nesses espaços, acham que são apenas Make America Great Again Bros, ou Podcast Bros, como quiser chamar. Mas se você ouve esses caras, sabe que eles também são objetivos. Andrew entrevistou Trump, Mondani, um Bernie e um Pete Buda. É tudo amigável, não é combativo, certo? E Rogan é sempre assim. Rogan era um cara que apoiou Bernie em 2016, então ele é um cara que vai fazer aquelas perguntas difíceis se ele tiver que fazer. Mas você acha que a influência do Rogan é mal compreendida? Porque, pra mim, ele parece eu não diria um comediante fracassado, mas tipo um ex-comediante que encontrou esse formato onde ele só bate papo com caras inteligentes e não se responsabiliza muito pelo que fala. Ele não é responsável com o que divulga, mas também não tenta ser. Acho que estão cobrando dele um padrão jornalístico que ele nem está tentando alcançar. Mas também acho que ele precisa ser mais responsável, já que, dado o tamanho que ele alcançou, isso se faz necessário. Quando você se torna um talento grande o suficiente, com uma audiência grande o suficiente, precisa tomar cuidado com as palavras que usa. Sim, quero dizer, acho que isso é algo que eu entendo completamente. Quero dizer, eu gostaria que tivéssemos um verificador de fatos no Breakfast Club, gostaria que tivéssemos alguém para checar os fatos ali na hora, bem naquele momento. Gostaria de dizer, na verdade isso não é bem assim. Você errou essa. Sabe? Quero dizer, tem certas coisas que eu consigo perceber, ou tem certas coisas que outras pessoas na sala conseguem perceber, mas ninguém vai perceber tudo. Se fosse assim, por quê? James David Vance e Mike Johnson podem aparecer nos noticiários de domingo de manhã. Falar em verdades e informações imprecisas deveria caber aos veículos de mídia tradicionais.
Por que eles não recebem sempre checagem de fatos lá? Às vezes fazem, às vezes não. Já houve momentos em que você olhou para trás e pensou, caramba, eu errei naquela. Isso acontece com frequências? Ou você se arrepende de coisas que saem da minha cabeça? Eu costumo não viver com arrependimentos, mas também fico tranquilo sabendo que não sei de tudo. Aprendi nessas conversas em que alguém fala algo impreciso e depois, mais tarde, isso aparece nas redes sociais. Um amigo diz, isso não estava certo, e eu, ah, ok. Quanto mais inteligente você é, quanto mais você aprende, mais você percebe que sabe menos, sabe? Mas conversar sobre isso depois, certo. Tipo, isso é o que você deveria fazer na sua plataforma. Essa é a beleza de programas como o Clube do Café da Manhã ou o podcast Idiotas Brilhantes. A gente não simplesmente segue para entrevistar o próximo convidado, porque também somos um talk show, então podemos conversar sobre a última entrevista que fizemos. Vou te dar um exemplo. Tivemos o Ben Shapiro numa segunda-feira, isso mesmo, e depois o Mehdi Hasan numa quarta-feira. Sim, então eu e o Ben tivemos um vai e vem, e algumas coisas que ele disse, o Mehdi achou imprecisas. Mas o Mehdi estava lá no dia seguinte, literalmente um dia depois, para falar exatamente sobre o que o Ben Shapiro disse. E eu vou ser. Se for analisar pelos números, a entrevista do Mehdi no YouTube teve quase 2 milhões de views. Ben Shapiro teve tipo 500 mil. Então, sabe qual informação chegou lá fora? Na minha opinião, sua conversa sobre reparações com o Ben foi fascinante. Eu não vi o Mehdi. Você devia ter me mandado uma mensagem. Perdi essa entrevista. Ah, é. Mehdi é ótimo. Ben também é um bom convidado, mas o engraçado é que Mehdi participou no dia seguinte. Lembro que muitos se incomodaram. Por que dar espaço para Benjamin Pierre? Mas Ben Shapiro não precisa da plataforma de ninguém. O Ben Piero já tem uma grande plataforma sozinho. Mas, novamente, considerem a semana inteira para quem está chateado. Nós literalmente tivemos Ben Shapiro na segunda-feira e Mehdi Hasan na quarta-feira. Se isso não bastar, liberais, ainda tivemos Jasmine Crockett na sexta. Aí está. Certo, o que vocês querem? Acho que somos justos e equilibrados. De algum jeito, o algoritmo do Instagram sabia que eu veria um vídeo do Breakfast Club sobre Q-Tip. Era o nono lá falando sobre a influência do Q-Tip como produtor e eu adorei. Foi ótimo, pois tenho uma idade em que sou grande fã do hip hop dos anos 90. O que pensei é que vocês conversavam fluentemente sobre Native Tongues e aquela cena. E aí vocês conseguem mudar para Ben Shapiro, Mehdi Hasan, ter uma conversa fluente sobre todas essas coisas. É muito bom, uma variedade impressionante. Como você se informa e filtra notícias? Porque você está sempre por dentro, deve ser uma mente sóbria que consome muita mídia. Como você se mantém por dentro disso? Qual é o seu, o que você faz, onde você vai para aprender sobre essas coisas? Bem, antes de tudo, eu acredito isso à minha mãe. Minha mãe era professora de inglês. Minha mãe é professora de inglês na Carolina do Sul. Ela está, quero dizer, aposentada agora. Ela pode ser substituta todos os dias. Ela lecionou inglês na Carolina do Sul por mais de 30 anos e quando eu era jovem, me aconselhou: leia coisas que não dizem respeito a você. Aí eu falei: mãe, o que isso quer dizer? Quer dizer que você é um jovem negro da Carolina do Sul. Ler sobre assuntos sem relação com a vida me faz pensar: ah, isso é interessante. Então eu ia para a biblioteca e lia muito Judy Blume. Sim, tudo da Judy Blume que eu conseguia encontrar. Depois Beverly, claramente, né? Depois eu lia coisas sobre o sobrenatural e OVNIs, né? Aí eu lia coisas sobre história. Então eu simplesmente lia todas essas coisas o tempo todo, que não tinham nada a ver, sabe, com a minha visão de mundo pessoal. E isso era só esse nível de curiosidade. Isso sempre ficou comigo. E quando se fala de hip hop, é político, como era com Public Enemy, Caris Wood, KRS, um Scarface, Outkast, Goody Mob. Esse hip hop foi o que me influenciou. Claro, sabe? Nascendo em 1978, esses caras eram políticos. Então é como se eu sempre sentisse que era tudo a mesma coisa, nunca senti que fosse diferente. Os mundos sempre foram distantes, não? Quais sites você lê para se informar, especialmente sobre o governo Trump? Tipo, toda a mídia. É isso que queremos, é a verdade. Mas, Mediaite. Você sabe, as CNNs aparecem na minha rua. Eu leio a Fox News. Quando estou em casa à noite, fico indo de um canal para o outro. Posso estar assistindo Erin Burnett e Abby Phillips, meu programa favorito na Cable News Network. Mas aí posso mudar de canal e ver sobre o que o Hannity está falando. E a Laura Ingraham, tipo, eu mudo para a MSNBC para ver sobre o que eles estão falando lá. Então, tipo, eu consumo tudo. News Nation, eu literalmente consumo tudo.
Acho que é raro as pessoas tentarem. Digo, eu fico fascinado. Eu quero assistir a programas com os quais eu não concordo, porque quero tentar entender o argumento, certo? E eu não assisto a programas com os quais eu sei que vou concordar na maior parte do tempo, porque isso não é interessante para mim. E acho que isso é raro. Você está dizendo que a maioria só quer ouvir o que deseja, o que nos isola muito. Eu sou um... Espero que ela não fique brava comigo, minha boa amiga Angela Rod, minha querida irmã Angela Rod. Conversávamos mais cedo quando ela perguntou: com que frequência conversamos? Conversar? E você considera uma perspectiva minha que faz você mudar de ideia? E eu disse: bem, eu considero essa sua perspectiva. Sempre considero a perspectiva da pessoa com quem converso, é o que sempre busco fazer. Eu tento me colocar no lugar deles, quero entender de onde eles vêm e por que pensam assim, por que têm essas opiniões ruins. Sim, porque eu sinto que aprendi isso com os viciados em crack quando estava crescendo. Você pode aprender algo com qualquer pessoa. Não me importa onde eles estão, no Kraken. Eu não fui criado por ele, mas aprendi muito. Acredito que quando alguém está no fundo do poço ou passou por trauma, você tem uma janela para a condição humana que te dá uma visão e faz você apreciar diferentes perspectivas. Isso mesmo. E nem todo mundo faz isso. Tipo, sabe, você assiste ali alguns desses programas de debate, às vezes as pessoas já sentam com a intenção de responder, não de entender o que sabem. Ah, essa pessoa é conservadora, liberal, homem branco ou mulher negra. Elas já percebem que haverá uma briga ou ataque e se preparam para me enfrentar. Eu sento nessas mesas e penso, estou pronto para considerar a perspectiva de todo mundo. Se alguém me mostra outro ponto de vista, aceito, mudo de ideia e sigo. Esse é um bom ponto. Em setembro, você chamou atenção quando apareceu no programa da Laura Trump, na Fox News, e, sinceramente, mérito dela por ter conseguido te convidar. Mas ela pareceu um pouco surpresa por você ter sido tão duro com o sogro dela. E a partir daí, houve toda uma confusão em que o presidente Trump meio que te atacou, te chamou de racista. Qual é a sua opinião sobre isso? Respeitava a Laura Trump porque ela foi ao Breakfast Club e já sabia como agir. Ela é uma excelente cantora e compositora. Ah! Ela lançou algumas músicas que, tipo, ela está tentando, não sei. Eu vi ela em alguns clipes do French Montana, mas nunca entendi qual era a dela. Isso não é, eu vi ela no estúdio com French, nunca entendi qual era a dela. Mas eu vi que ela foi ao Breakfast Club, então ela já sabia qual era a minha posição. Talvez ela achasse que Trump ia bem nos primeiros 6 meses e só queria minha opinião. Eu apenas disse a verdade. Eu falei tipo, olha, para um cara que disse, sabe, que ia basicamente deixar a economia 100% ótima no primeiro dia. Ele está fazendo um péssimo trabalho. Ele mesmo disse, ganhei essa eleição por uma palavra, ruas sujas. Ele transformou a economia em um problema e disse que ia consertar tudo 6 meses depois. As pessoas não estão sentindo isso de forma alguma, então só posso cobrar essa pessoa pelo que ela disse. Acho que ele faz um trabalho péssimo nisso. Você foi duro, mas a conversa foi respeitosa. Não foi como se você tivesse sido babaca. E esperança, eu espero. Eles também não precisavam exibir isso. E ele exibiu. Não estava vivo. Mas aí o Trump te chamou de racista depois, o que eu achei, tipo, como assim? Tá brincando? Quero dizer... Gosto dessa parte porque não falei nada racista, nem citei raça. O assunto era acessibilidade e eu disse exatamente isso. Eu sinto que, sabe, as duas coisas que os americanos querem é mais dinheiro no bolso e se sentir seguros. Eu o comparava ao Zoran Mondani na época, dizendo que as mensagens deles eram bem parecidas. Isso foi em setembro, certo? Eu disse isso lá, que eles têm mensagens muito parecidas. Todo mundo está dizendo isso agora, mas eu percebi isso já naquela época. Eu nunca trouxe raça para a conversa, nem uma vez durante toda a conversa. Bom, mas então por que você acha que ele disse que você era racista? Eu realmente não sei. Bom, você pintou sua pele talvez. Digo, ele parece ter algo muito específico contra pessoas de cor. Mas se ele me chamar de racista porque uma pessoa negra está criticando ele, rapaz... Esse é um novo nível de racismo. É uma nova forma de racismo que eu não conheço muito bem. Parece que ele se apega a qualquer coisa por falta do que dizer, mas ele tem o que falar. Ele já recebeu críticas, muitas vezes em linguagem codificada. E você sabe, quando ele é particularmente duro com, tipo, como é mesmo, April Ryan e tal, Gavin Crockett dizia para mulheres negras na Casa Branca, você é tão burra.
E você sabe, ultimamente ele tem feito isso com muitas repórteres mulheres, mas parece ser mais duro com repórteres negros como Don Lemon. Tipo, sabe, em particular ele diz, ele é burro. Você acha que ele é explicitamente racista desse jeito? Ou acha que ele só é de outra geração e tem poucos amigos negros? Cara, é interessante com o Trump porque, como você disse, qualquer um pode levar, certo? Sabe, teve uma época em que parecia que ele só chamava pessoas negras de baixo quociente de inteligência, né? Mas agora ele está. É quase como Jon Stewart fez uma ótima piada outro dia. Tipo, ei, é como se alguém tivesse chegado pra ele e dito, sabe, você precisa parar de chamar as mulheres de gordas e feias. Ele disse, beleza, entendi, então vou chamá-las de burras. É algo interessante. Eu não sei se eu diria, eu não sei se é racismo explícito ou não, não sei, mas eu sei que definitivamente existe um padrão. E também, tipo, tentar meio que é difícil, porque quando você começa a tentar adivinhar qual é a motivação, você vai acabar errando. Não cabe a você dizer, só ele pode responder ao próprio criador sobre isso. Posso afirmar com certeza que não é presidencial. Isso, com certeza, mas é respeitoso. Sabe, de novo, ele me parece que ele é muito um líder dessa economia da atenção. Essa coisa toda, tipo, kayfabe, meio luta livre profissional. Você ouve histórias dos bastidores e ele é bem menos carismático. É? Já ouvi isso várias vezes, cara. E então, mas você só pode julgá-lo pelo que vê publicamente. Não estou tentando passar pano pra ele. Eu acho. O que você acha? Você acha que é tudo uma encenação? O que você acha? Ou ele é assim mesmo? Ah não, com certeza. Ele é o Art Bunker. É atuação, afinal ele é artista, o que esquecemos. Ele foi produtor executivo do Aprendiz Celebridades. Esse é o cara dos comerciais de pizza que vimos crescer. Ele é um participante de reality show. Calma também, calma. Calma, ele é um artista. Então, de certa forma, é meio injusto quando tentamos comparar outros políticos com ele. Imagine se Jon Stewart se candidatasse à presidência, ele daria um baile em todo mundo. Republicanos, democratas, independentes, todo mundo. Ele é muito inteligente, carismático e engraçado, além de saber do que fala. Quando você coloca alguém assim contra pessoas ensinadas a serem rígidas, atores, a vender sonhos, prometer demais e entregar pouco, é isso que elas fazem. Ele fica tipo, ah, eu sou o melhor nisso, eu ganho de vocês fácil, e ainda sou carismático e engraçado com isso. Tipo, sim. Você parece querer manifestar a campanha do Jon Stewart. Eu tô nessa, quero sim, quero sim. Eu ouvi David Remnick entrevistar Jon Stewart no New Yorker Radio Fest. Desculpa, meu celular não para de tocar. E ele comentou com ele que Charlemagne acha que ele seria um bom presidente. E ele só respondeu, não tem a menor chance. Sei que ele seria um bom candidato, mas você acha que Jon Stewart realmente concorreria à presidência? Espero que sim, e não apenas isso. Cara, você já olhou para alguém e pensou, cara, o que essa pessoa está fazendo é incrível. Tipo, Jon Stewart quero dizer, quando se trata de sátira política, ele é o Michael Jordan disso. Tipo, ele... Ele é como o Mark Twain atual. Exato. Sem Jon Stewart, não existiriam John Oliver, nem esses outros caras. Mas você já assistiu ele e pensou, o que ele faz é pequeno demais pra mim. Sim, sabe, porque pra mim ele simplesmente tem esse tipo de carisma. E ele é simplesmente uma pessoa que consegue colocar as coisas em perspectiva para as pessoas de um jeito que muita gente não consegue. E nós vimos ele, como servidor público, realmente conseguir aprovar legislações. Sim, as pessoas lembram dos bombeiros no 11 de setembro como no discurso que ele fez. Acho que foi David Hogg com quem eu conversei. E na época, David Hogg era um jovem que estava lá protestando por aqueles bombeiros. E ele disse que tudo mudou quando Jon Stewart apareceu lá e fez aquele discurso. Foi como? Desde o momento em que Jon Stewart apareceu lá e fez aquele discurso, ele disse. Eles começaram a tratá-los de forma diferente, e foi aí que a coisa começou a andar, e ele realmente conseguiu a legislação. Imagine ele fazendo isso como servidor público. Você não acha que ele pode levar esse coração e mente para qualquer cargo, seja na Casa Branca ou como governador de Nova Jersey? Um dia eu simplesmente sinto que ele nasceu para algo assim. Ele seria seu vice, Stuart Deus. Do que você não gosta? Não seria seu vice, mas certamente o apoiaria. Ah, com certeza. E eu, sabe, se eu pudesse fazer parte da equipe de estratégia dele ou algo assim, eu com certeza faria isso. Então, último assunto antes de encerrarmos. Você mencionou isso várias vezes. Desculpe, não sabia disso. Qual foi sua posição sobre a campanha do Mamdani?
Você era a favor do Zoran, ou era a favor do Cuomo, ou era o quê? Eu moro em Nova Jersey, certo? Então, sabe, Não sei, mas você vem para Nova York e era uma grande história. quer dizer, definitivamente desse campo, com certeza, sabe, Mondani provavelmente seria a melhor pessoa para, sabe, Mary, Nova York. Meu segundo, na verdade, era, e nem sei se era o segundo dele, eu gostava do Curtis Lewell, porque ele era servidor público. Ele tem sido um servidor público há anos. Tipo, essas são coisas que você não pode ensinar, certo? Sabe o que quero dizer? Tipo, ou você realmente se importa com as pessoas, ou você não se importa com as pessoas, ou você realmente se importa com uma cidade, ou você não se importa com uma cidade. Ele levou um tiro pela máfia, certo? Tipo, ele estava lá fazendo um serviço público que ele não precisava fazer. Quando sentei com ele no Breakfast Club, pensei, caramba, isso é, sabe? Eu gostei dele. Ele é uma figura de verdade. Mas Mondani, ele fez a melhor campanha. E a pessoa que faz a melhor campanha sempre deveria ganhar. Você acha que ele foi eleito por quem ele era como candidato ou por causa do preço acessível das bugigangas dele? Tudo isso? Sim. É difícil. É possível separar essas coisas. Você concorre. Você concorre contra um. Você concorre contra um campo de candidatos ruins. Sabe o que quero dizer? Quero dizer, você é um Cuomo. Acho que ele nunca teve uma chance real. Ninguém quis isso. Mas quando você é como Zoran, mais jovem, é diferente. Você está falando sobre acessibilidade, está falando sobre manter as pessoas seguras. Eu penso naquele momento, durante o debate, quando estavam perguntando para todo mundo sobre Israel, e ele disse, eu estou pensando em Nova York. Isso é tudo América em primeiro lugar, Nova York em primeiro lugar. Mensagem. Isso foi muito eficaz na última década. Acho que isso também explica porque ele e Trump tiveram uma reunião tão próxima e inesperada no Salão Oval. Acho que ficou claro que eles perceberam que poderiam fazer mais juntos do que se fossem, sabe, inimigos. Não tenho problema com a reunião, certo? Acho que, quando você é um político, precisa dos dois lados para conseguir realizar coisas para o povo dos Estados Unidos. Não me incomodo quando democratas e republicanos se reúnem na Casa Branca. O problema que eu tenho é quando você usa linguagem como fascismo e chama alguém de fascista, ou chama alguém de comunista. Mas aí você vira e diz para as pessoas que pode trabalhar com os fascistas. Tipo, não foi tipo, ele acabou de dizer, eu posso trabalhar com Trump. Sabe, a gente meio que esqueceu essa coisa do fascismo quando ele estava na National Broadcasting Company, sabe? No programa Meet the Press. Acho que era isso. Perguntaram, você chamou ele de fascista? Sim, e explicou o motivo. Depois questionaram, mas você disse que pode trabalhar com ele? Sim, eu posso trabalhar com ele desse jeito, cara. Você está enfraquecendo o significado da palavra? Você está diluindo o sentido da palavra. É assim que o fascismo se normaliza. Isso me surpreende. Você viu a Cable News Network publicar um artigo? Era tipo como Zoran Mondani prejudicou o tio indomável da América. É isso que Trump é agora. Ele é aquele tio indomável que você evita no dia de ação de graças. Eu o considerava uma ameaça à democracia, autoritário e fascista. Nenhuma dessas palavras vai significar nada no futuro. Então vamos supor, sabe, chega 2026 e realmente tem agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega nas cabines de votação, sabe, tentando impedir as pessoas de votar. Vamos supor, vamos dizer 2028... Isso acontece. Não estou dizendo que aconteceria, mas os militares apoiam ele e ele não sai. Chame de fascismo ou autoritarismo, pois você disse que consegue lidar, certo? Entende o que digo? Já passou por isso na Casa Branca, não? Você estava flertando com isso, sabe? No funeral do presidente Carter. Essas palavras precisam ter significado para que as pessoas se importem. Esse é o ponto. Tipo, a gente fica bravo quando as pessoas não se importam, eu acho. Demonstrem a indignação que deveriam, pois estão normalizando tudo o que acontece neste país. Vocês não estão. Vou dizer, você também está usando a palavra fascista, então talvez você faça parte do... Você também faz parte do problema? Também. Não, porque eu sou uma pessoa da mídia. Eu devo usá-la. Ok. Você é músico, essa é a diferença. Escrevi uma coluna, estou fazendo o mesmo ponto. Questiono essa ideia porque temo que alguns espectadores vejam isso. Espera aí. Chamamos Trump de fascista, mas assim criticamos políticos. Eu não sei se as pessoas necessariamente fazem uma distinção entre políticos e figuras da mídia. Você tem um grande público, quero dizer, você tem, como sabe, Jon Stewart é enorme, sabe, Sean Hannity, Tucker Carlson. Essas pessoas têm grande influência e você diz que podem usar essa linguagem diferente dos políticos. Não sei se essa é a principal diferença. Bem, vou dizer o seguinte, eu não acho que deva ser extremo. Não diga que alguém é Hitler, como James David Vance fez. James David Vance disse que Donald Trump era Hitler. Certo, certo, certo. Vou voltar a um dos meus amigos judeus e começar a matar pessoas judias.
No primeiro dia, era o dia 600 ou algo assim. Muitas coisas precisam acontecer, os políticos precisam normalizá-las, as instituições precisam normalizá-las, a mídia precisa normalizá-las. Vivemos em um mundo onde todos estamos insensíveis ao conflito. Todo dia acontece algo, sempre 3 coisas malucas, isso te deixa abatido. Acho que as pessoas meio que esgotaram a indignação, inclusive a maioria dos meus amigos reflexivos e bem informados. Eles simplesmente, eles não conseguem mais. É como se você ficasse sem energia. Eles nem se importam tanto assim agora. E é assim que eles chegam nesse ponto. Bem, trate a Constituição como se fosse sua celebridade favorita. Aí está. Sempre que as pessoas que você conhece, então sempre que a celebridade favorita delas é ameaçada. Veja como todos se uniram em torno de Jimmy Kimmel. As pessoas cancelavam assinaturas e se preparavam para protestar contra a Disney. Trate a Constituição. Ele nunca foi tão popular. Trate a Constituição como trata seu famoso favorito. Certo, isso mesmo. Finalmente, você acha que os democratas perderam uma oportunidade? Tipo, meio que não apoiando? Os democratas, tipo Mondani, estavam sedentos por uma vitória. E o Mondani foi, tipo, o maior impulso de todos. E o seu cara, Hakeem Jeffries, ele representa o Brooklyn. E a campanha do Mondani foi no Brooklyn, teria sido. Ele demorou para apoiá-lo, mas parecia que o Schumer não estava lá, o Jeffries não estava lá. O establishment democrata aparentemente evitou se envolver na campanha do Mondani, e eu perdi uma oportunidade de lidar com a questão da acessibilidade disso. Sim, mas esses são democratas do establishment que precisam sair. Esse é mais um exemplo que mostram por que precisam sair, pois nunca se importam de verdade com o que o povo quer. E você, Hakeem, realmente endossou Mondani no final do jogo, né? Faltando 2 horas. Mas a realidade dessa situação é que você sabe, eles nunca querem fazer o que o povo quer fazer, né? Sinto isso em qualquer setor, com qualquer pessoa. Se você não segue o que o povo quer e ainda tenta se apegar ao que acha viável, vai acabar ficando para trás. Porque esses dias já acabaram. O que está rolando entre você e Jeffries? Ele te chamou de Charlotte e fraude. Isso é tão brega. Ai, Deus. Achei engraçado você chamar ele de Chuck E. Cheese. Obama e Apex Chapor. Não vamos esquecer desse. Sim. Isso é conteúdo de qualidade. Achei ridículo, porque... É uma briga de verdade? Não, eu nem sei. Não posso realmente brigar com um político. Sou apenas um cidadão dos Estados Unidos da América. Trabalho em Nova York, só isso. Pago muito em impostos. Reservo-me o direito de criticar nossos representantes eleitos, pois isso representa o que são os Estados Unidos. Então não é briga de jeito nenhum, certo? Mas sabe, foi engraçado quando eu ouvi no New York Times, porque ele fez referência a várias coisas que eu sei que o pessoal do New York Times não fazia ideia do que ele estava falando, certo? Ele citou NBA Youngboy, PD Siegel, Federal Star e talvez Birdman. 4 pessoas com quem fiquei, não o NBA Youngboy, o Youngboy Myanmar, fez um diss pra mim, mas 3 com quem fiquei. Sabe, confrontos reais, acho que é assim que você chamaria no estúdio. Sei que as pessoas liam isso e pensavam, do que ele tá falando? Bem, sabe, eu acho que ele é um cara divertido. Acho que ele acabou se envolvendo demais com o sistema. Isso é pouco pra dizer. Não, quero dizer. Acho que é isso que acontece, você acaba sendo sugado e sua garota. Marjorie Taylor Greene, sabe? Não sei dizer se ela realmente teve uma conversão ou tipo uma epifania, ou se ela simplesmente percebeu que, sabe, se colocou numa situação sem saída. O que você acha, Marjorie Taylor Greene? Eu não confio nisso, sabe? Mas quero dizer, é nesse ponto que estou. Como você disse, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu já não sei mais o que é real e o que não é. Sabe, de certa forma, é quase tipo, né? Quero dizer, ela não está errada. Todo mundo tem o direito de mudar de ideia, certo? E eu respeito isso. Eu acho que, tipo, quando as pessoas ficam bravas com Andrew Schultz, elas ficam bravas com Rogan, porque agora eles estão escolhendo criticar. Eu não tenho problema com isso. Todos temos direito de tomar decisões ruins, errar e nos arrepender do que fizemos. Não estou bravo com ela por isso, só não confio. Para mim, confiar é difícil. Bem, depois que alguém diz repetidamente coisas malucas e exageradas, e meio que insultos e ofensas tipo, agora você entendeu. O que aconteceu? Isso me chama ainda mais atenção do que a questão do Trump, o que aconteceu com toda aquela retórica maluca, o que aconteceu com os judeus. Tinha lasers espaciais. O que aconteceu? Para onde foram? Tipo, agora eu vejo ela na televisão, ela parece sã e normal.
Tipo, ela começou a tomar algum remédio novo ou algo assim? Quero dizer, esse palpite é tão bom quanto qualquer outro. Acho que ela tem um novo diretor de comunicação que pode ter tido parte nisso. Mas, sabe, é um jogo de poder interessante. Porque sem ela, de repente, tipo, sabe, o controle republicano da maioria, Nancy Mace está ameaçando a Nancy. Mace é da Carolina do Sul. Nós estudamos juntos no ensino médio. Ah, Sério? sim. Minha mãe e a dela eram professoras no mesmo colégio, o Scratchford. Vocês tinham a mesma idade e estavam lá juntos? Acho que tem um ano a mais ou a menos que Nancy. Tem algum segredo ou fofoca sobre Nancy Mace no ensino médio? Não, não tenho, haha. Ela é muito aberta e já contou inúmeras histórias, talvez até demais. Sim, ela compartilhou 1 milhão de histórias dela do ensino médio. Quero dizer, Nancy, tipo, sim, eu e a Nancy, a gente se encontra, janta junto. Quando estou em casa na Carolina do Sul, sabe? Aí está, você volta para Charleston. Sou de Moncks Corner, mas nasci em Charleston, pois lá não havia hospital quando nasci. Então, eu nasci em Charleston, mas fui criado numa cidadezinha chamada Moncks Corner, na Carolina do Sul. Aí está. Charlamagne, foi um prazer ter você aqui. Obrigado por participar. Agradeço aos senhores do Kobe Press Club. Obrigado por me receberem. Em que posição vou ficar este ano na lista da Mediaite? Não sei se você vai entrar na lista. Vamos ver. Não, quero dizer, você vai ficar bem colocado. Vai estar em uma boa posição, eu prometo. Venha para a festa no dia 15 de dezembro. É isso aí. Muito bom, meu camarada. Obrigado. Valeu, irmão.